Mateus 16, 21 a 28. Todos achamos? A gente vai fazer a leitura à medida que for avançando aqui. Eu quero que você imagine que desde pequeno, se você tivesse um sonho de ir morar num país estrangeiro, tá? Imagine se você desde pequenininho tivesse essa ideia, essa vontade. E tudo naquela nação, nesse país estrangeiro, é melhor do lugar onde você nasceu, do lugar onde você cresceu. Então você trabalha a vida inteira e o seu objetivo é levantar recursos para poder fazer essa mudança e ir para esse país. E depois de décadas de muito esforço, você consegue juntar o suficiente para poder comprar a passagem para esse país, para alugar uma casa lá e viver alguns meses até encontrar um emprego e se estabelecer naquele lugar. E aí você vendeu tudo que você tinha no seu país. Você vai até o aeroporto com todo o seu dinheiro, que se você ficasse no seu país, esse dinheiro seria até um bom valor, que isso te sustentaria e daria uma boa vida tranquila para o resto dos seus dias no seu país de origem. Você chega ali no momento tão esperado de mudança, mas você é barrado pela imigração daquele país ao qual você quer ir. E eles querem ver o seu passaporte. E é aí que você se dá conta de que você se esqueceu do mais importante para essa viagem: o seu passaporte. Então você pergunta, quanto custa? Só que a imigração desse país é muito rígida e as leis deles são totalmente diferentes das leis de onde você cresceu. Não só o passaporte, mas o visto para morar ali. Eles dizem que para que você possa adquirir isso, para ter acesso livre e morar nesse novo país, você precisa dar a eles todo o dinheiro que você tem, tudo aquilo que você conquistou durante toda a sua vida. Qual seria a sua decisão? Você passou a vida inteira juntando todo aquele dinheiro para poder ir e sobreviver naquele país tão maravilhoso, mas agora você é obrigado a escolher entre perder tudo, dar todo o seu dinheiro para eles e realizar o seu sonho, ou continuar no seu país de origem com todo esse dinheiro. E você tem que fazer uma escolha, então. Ou você gasta tudo aquilo que você tem para receber o passaporte, para ir morar no país dos seus sonhos, ou você fica no seu país de origem e gasta todo o seu dinheiro aos poucos, aproveitando cada centavo. Ao contar sobre a vida de Jesus, o evangelista Mateus nos fala sobre uma certa nação, sobre um reino que Cristo veio inaugurar nessa terra. E segundo Jesus, esse reino, ele não é terreno, mas é um reino celestial, é o reino do céu. E os cidadãos desse reino são pessoas da terra, mas que um dia vão estar onde Deus está, no céu. E Jesus é o rei dessa nação espiritual. E Jesus concedeu as chaves desse reino a um grupo de pessoas na terra, a igreja. Em outras palavras, a igreja é a imigração desse país. A igreja é quem abre ou quem fecha as portas para a entrada no reino. Então a pergunta que nós poderíamos fazer para Mateus agora então é: como nós podemos entrar nesse reino? Quanto isso custa? Qual é o preço do passaporte? Qual é o preço do visto? Mateus quer mostrar para nós que para que possamos entrar nesse reino, duas coisas precisam acontecer. Dois preços caríssimos precisam ser pagos. Primeiro, o rei precisa morrer pelo súdito. Versículos 21 a 23. Segundo, o súdito precisa morrer pelo rei. Versículos 24 a 28. Acompanhe comigo a necessidade da morte do rei. Versículos 21 até 23. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas das partes dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. A necessidade da morte do rei.
Jesus está caminhando com os discípulos, e depois de falar aos discípulos que eles seriam os responsáveis por conceder os passaportes para o reino do céu às pessoas, o texto diz que daquele momento em diante Jesus começou a mostrar a eles algumas coisas que eram necessárias que acontecessem. 4 eventos são indispensáveis que aconteçam. Primeiro evento, Jesus diz ir para Jerusalém. Jesus, se você se lembrar, nós falamos disso semana passada, ele está caminhando entre as regiões de Cesareia de Filipe. Versículo 13 desse capítulo diz isso. Esse local era ao extremo norte de Israel. Então, até Jerusalém, que é no sul, Jesus teria pela frente uma caminhada de pouco mais de 170 quilômetros. Era necessário atravessar todo o país a pé para chegar até Jerusalém, a capital de Israel. Segunda necessidade, o segundo evento que precisava acontecer, Jesus diz: sofrer muitas coisas. Era preciso que ele fosse afetado, que Jesus passasse por maus bocados nas mãos dos principais líderes dos judeus. Palavras estranhas para um rei se dizer, sim ou não? Antes de ser coroado rei, Jesus precisa ser espancado e maltratado. Mas o pior ainda estava por vir. O terceiro evento que ele diz, que é preciso que aconteça, é que ele seja morto. Literalmente, seja assassinado como um bandido. Quarto evento, é necessário que eu ressuscite. Ao terceiro dia, depois de ser brutalmente assassinado pelos líderes de Israel, era preciso que Jesus voltasse à vida dentre os mortos. É difícil entender essas coisas, né? São palavras duras de ouvir, quanto mais palavras duras de se compreender. E Pedro não foi diferente de nós. Versículo 22 nos informa que Pedro chama Jesus para uma conversa pessoal. Ele chama Jesus em particular, talvez, lembra, eles estão caminhando, talvez Pedro chama Jesus, eles se adiantam do grupo na caminhada, e o texto diz que Pedro começa a repreender a Jesus, começa a censurar a Jesus. Perceba as palavras de Pedro, verso 22, Deus tenha misericórdia de você, Jesus, isso nunca te acontecerá. É como se Pedro estivesse dizendo: Jesus, o Senhor está delirando? O sol está te afetando. Escuta, fica quietinho, Jesus, não fala mais nada não, vai ser melhor para você ficar na tua. Que Deus tenha misericórdia do que o Senhor está falando. Nunca diga isso, Senhor. De maneira nenhuma o Senhor vai sofrer essas coisas. Que audácia de Pedro, né? Repreender o Senhor dos senhores. Onde já se viu falar com o Rei dos céus e da terra desse jeito? Mas por que Pedro está dizendo isso? Se você se lembrar, no texto anterior, de domingo passado, Pedro respondeu que Jesus, versículo 16, Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para todo e qualquer bom judeu, o Cristo seria um guerreiro poderoso que marcharia até Jerusalém para tomar o trono de Davi, que era seu por direito, e ele acabaria com todos os inimigos de Israel e reinaria por todo sempre. E para Pedro é isso o que ele acha que vai acontecer sobre Jesus. Tudo bem, ir para Jerusalém, ele precisa mesmo. Mas morrer? Como ele vai morrer? Ele tem que reinar. E Pedro estava certo a respeito de Jesus. Jesus era o rei prometido por Deus a Israel, mas não o tipo de rei que Israel esperava. Antes de reinar, Jesus precisava morrer. Mas Pedro não entendeu isso. E por essa razão começou a repreender Jesus. Que maravilha! O Senhor é o rei de Israel, o Senhor está indo para Jerusalém assumir seu trono. Mas espera aí, que história é essa de morrer? Que história é essa de ser espancado, de ser torturado, de ser rejeitado? O Senhor tem de reinar e não de sofrer, não de morrer. Mas perceba o verso 23. Jesus interrompe a fala de Pedro. Ele para de andar. Ele se vira para Pedro. Ele diz 3 coisas. Primeiro, para trás de mim, Satanás. Literalmente Jesus está dizendo: saia da minha frente, pare de me atrapalhar. Segunda coisa que Jesus disse: você é para mim motivo de tropeço. Como nós vimos semana passada, Pedro, o nome Pedro significa pedra.
E Jesus disse que sobre essa declaração de fé deste homem, Jesus iria edificar a sua igreja. Nós vimos isso no verso 18. E há poucos minutos Pedro era uma pedra de edificação, agora Pedro é uma pedra de tropeço. Essa expressão significa uma armadilha. Pedro estava sendo um empecilho na caminhada de Jesus. Terceira coisa que Jesus disse: Pedro, você não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Aqui está a razão do porquê Pedro estava sendo uma armadilha para Jesus, porque ele não estava tendo os pensamentos de Deus, mas somente os pensamentos humanos. Quando Pedro disse que Jesus era o Cristo, você lembra que Jesus disse para ele: olha, você é feliz, você é bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ele disse isso no verso 17 desse trecho de Mateus 16. Mas em pouco tempo Pedro deixa de pensar como Deus e volta a pensar como homem. E de fato esse é um texto bem complicado de se entender, né? Mas isso não é impossível. O que será que Jesus quis dizer ao chamar Pedro de Satanás? Será que Pedro estava possesso pelo demônio? Será que ele tinha deixado de ser crente? Será que Pedro tinha se tornado um traidor como Judas? Se nós olharmos o texto com calma, nós vamos descobrir que não. Porque em Mateus 4, nós lemos que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Lembra disso? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, volta alguns capítulos aí. Mateus capítulo 4. Na sua terceira tentativa de fazer Jesus pecar, o diabo usou a sua cartada final, versos 8 e 9. Olha o que o texto diz: o diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. O que o diabo está propondo a Jesus nesse trecho? O diabo está propondo que Jesus reine no mundo sem precisar cumprir a missão que ele veio fazer nesse mundo. O diabo quer que Jesus reine sem a cruz, que Jesus chegue ao trono sem passar pela morte. E a resposta de Jesus a ele, olha o versículo 10, o que diz: vai-te, Satanás, retira-te, vá de retro, saia da minha frente, não foi para isso que eu vim para morrer. Antes do trono vem a cruz. É preciso que isso aconteça. E se você reparar, a ideia de Pedro é a mesma ideia do diabo. Era fazer Jesus reinar sem que ele tivesse de enfrentar a morte. Por isso não é que Pedro estava possuído pelo demônio naquele momento, mas sim que ele estava pensando como o demônio naquele momento. E não só pensava como o demônio, mas Jesus disse, também estava pensando como homens. E esse tipo de pensamento não era o pensamento de Deus. O pensamento de Deus era que Jesus fosse até Jerusalém, que Jesus sofresse nas mãos dos líderes de Israel e Jesus morresse em uma cruz. Isso significa que a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, a morte de Jesus foi planejada por Deus. Era necessário que Jesus morresse e Jesus ressuscitasse. Há pessoas hoje em dia que pensam na cruz como algo que diminui a Jesus, como um fim trágico para um grande homem, como uma mancha na história dessa pessoa, desse grande mestre. Mas a cruz não foi erro de rota. A cruz era o alvo de Jesus nessa terra. Desde a sua encarnação, ele mirava a cruz. Essa foi a missão de Jesus nesse mundo, foi para isso que ele veio. Jesus não era um simples filósofo, não era um simples professor, um grande mestre apenas, não era simplesmente um milagreiro espiritual, não era um revolucionário político. Ele veio para morrer numa cruz. A pergunta é por quê? Por que Jesus encarou a cruz? Porque o plano de Deus envolvia matar o seu próprio filho. Abre Mateus capítulo 20, versículo 28. Mateus 20, versículo 28. O próprio Jesus explica por que ele veio para morrer. Ele diz, a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar
a vida em resgate de muitos. O Filho de Deus não veio a esse mundo para reinar em um trono físico. O Filho de Deus veio para sofrer. O Filho de Deus veio para morrer. Mas a sua morte tinha um propósito: resgatar a vida de muitos em troca da sua vida. Por um lado, Pedro estava certo. O Cristo era o rei prometido a Israel. Mas por outro lado, Pedro estava errado. Para reinar, o Cristo deveria resgatar o seu povo, e esse resgate custaria a sua vida. Jesus não veio libertar Israel das mãos dos gregos ou dos romanos, muito menos veio salvar o seu povo das mãos do diabo, como alguns dizem. Jesus veio ao mundo nos libertar da condenação dos nossos pecados. Isaías 53:5 diz que ele, o Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós somos merecedores do juízo do céu. Nós não merecemos viver no reino de Jesus. Mas na cruz, o próprio Cristo toma o nosso lugar diante de Deus. Ele assume a nossa dívida. Ele sofre o juízo de Deus por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Então Jesus veio a esse mundo para nos comprar para Deus. Veio pagar o preço não para o diabo, mas pagar o preço para o próprio Pai. Eles em troca da minha vida. É isso que a cruz significa. Deus assumindo o nosso lugar diante dele mesmo. O Deus encarnado pagando a nossa dívida com ele mesmo, para que pudéssemos ser reconciliados com ele. É por isso que Jesus tinha de morrer, para que nós pudéssemos viver. Então na cruz Jesus possibilita a nossa entrada no reino do céu. Por meio da cruz agora nós temos acesso, ou podemos ter acesso ao passaporte celestial, ao visto celestial. O problema de Pedro não era se Jesus seria ou não rei na terra. O problema de Pedro era o seu próprio coração. Se Jesus subisse ao trono de Israel e Jesus começasse a julgar todas as nações daquele momento, não seriam só os romanos, ou não seriam só os inimigos de Deus que seriam condenados ao inferno. O próprio Pedro seria condenado ao inferno, e os demais discípulos, e todos nós. Nenhum homem na terra escaparia do juízo. Ninguém poderia apagar seus próprios pecados. Era necessário que Jesus morresse por nossos pecados. Mas segundo o próprio Jesus mesmo, negar essa necessidade, ele disse, é pensar nas coisas dos homens. E também é pensar como Satanás. O que isso significa na prática? Significa que se você pensa em Jesus só como um grande mestre, ou como um grande sábio, ou como um grande milagreiro, ou como um grande exemplo a ser seguido, mas não considera que Jesus veio para morrer pelos seus pecados, o próprio Jesus está dizendo para você nessa noite: para trás de mim, Satanás. Você não pode achar que está seguindo Jesus sem reconhecer que é um pecador, e que você precisava que ele morresse na cruz no seu lugar, para que Deus pudesse te perdoar. Crer em Jesus não é só reconhecer que Jesus viveu nessa terra, ou que Deus existe. Crer em Jesus é reconhecer que na cruz Jesus tomou o seu castigo diante de Deus. Mas isso também significa que Jesus não veio a esse mundo para satisfazer os nossos ideais humanos e frágeis. Jesus não é um revolucionário político partidário, como a gente tem visto sendo pintado nos nossos dias. Jesus não veio defender uma classe social ou um grupo de opção sexual homoafetiva. Jesus não veio a esse mundo para nos dar ouvidos. Jesus tinha sua própria agenda. Por isso nós deveríamos ouvi-lo de verdade, ao invés de dar sugestões a Jesus de como ele deveria fazer as coisas. Nós deveríamos nos colocar atrás dele e deixarmos de ser pedra de tropeço para ele. Por isso, meu querido, eu queria te desafiar: permita que Jesus te interrompa. Permita que Jesus cale a sua boca. Não ache que aquilo que você acha é melhor do que aquilo que Deus pensa.
Busque em Jesus a verdadeira opinião do Pai para as coisas da vida. Nunca pense que você tem a mente de Deus. Não é só porque você sabe algumas coisas sobre Cristo, como Pedro sabia, que você pode repreender a Cristo e pode dizer a Ele como Ele deveria estar fazendo as coisas. Nós somos frágeis. Em uma hora nós odiamos o pecado, noutra hora nós amamos o pecado. No momento nós declaramos amor a Deus, no outro momento nós estamos pensando como Satanás. Num instante nós queremos fazer a vontade de Deus, no outro instante nós queremos estabelecer o nosso próprio reino na terra. Antes de levantar uma bandeira em nome de Jesus, pergunte primeiro a Ele, se Ele mesmo levanta essa bandeira. Há mais um significado prático que nós podemos destacar nesse trecho. O alvo de Jesus nesse mundo foi acabar com o pecado, e esse deveria ser o mesmo alvo de cada um de nós. A nossa meta deveria ser atacar o pecado como Jesus atacou. Quantas vezes nós não somos iguaizinhos a Pedro? Nós cogitamos das coisas de homens, mas não das coisas de Deus. Nós queremos ter segurança, nós buscamos o caminho mais fácil, nós buscamos satisfazer a nós mesmos. Nós dizemos assim: mas não seria bom ficar aqui mesmo? É tão gostoso ficar na minha zona de conforto. Eu quero morar em uma casa no campo, isolado de problemas, sem ter de me preocupar com os pecados das pessoas, sem ter de ser confrontado pelas pessoas. Esse negócio de igreja dá muito trabalho. Eu quero viver sem preocupações com outras vidas. É muito mais tranquilo deixar de ajudar quem precisa de ajuda. É muito mais fácil deixar de pedir perdão, ou deixar de perdoar e deixar as coisas do jeito que estão. Deixa assim mesmo. Como é bom não me negar. Tenha compaixão de si mesmo, pense mais em você. Você merece o melhor, você merece ter prazer, você merece ser satisfeito. Essas eram as palavras de Pedro. Na verdade, quando nós estamos dizendo essas coisas, nós estamos pensando nas coisas dos homens. Nós estamos deixando o problema do pecado de lado, e se o problema do pecado não for resolvido, nada do que nós pensamos fará diferença. Nada disso fará resultado, porque sempre buscar o caminho mais fácil, o caminho do pecado, o caminho errado, sempre pensar só na sua própria segurança, só na sua própria vontade, no seu próprio prazer, só na recompensa imediata, tudo isso é demoníaco. É ser pedra de tropeço para a obra de Jesus na terra. Pense em primeiro lugar em como Deus quer lidar com o seu pecado, ao invés de fugir desse assunto e ignorá-lo. Só assim eu e você podemos pensar nas coisas de Deus e não nas coisas dos homens ou de Satanás. Foi para isso que o rei veio. O rei precisava morrer pelo súdito. Mas a segunda parte do nosso texto mostra a necessidade da morte do súdito pelo rei. Olha o que os versículos 24 a 28 nos dizem. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui de modo nenhum provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. A necessidade da morte do súdito pelo rei. A partir de agora, Jesus para de falar apenas com Pedro, e no verso 24 nós lemos que ele se dirige aos outros discípulos. E Jesus fala sobre as condições para que alguém possa vir após ele, para que alguém possa acompanhá-lo, para que alguém possa segui-lo. E pense nessa cena aqui, a frase de Jesus é muito visual. Eles estavam andando, e Jesus ia à frente, e naquele momento Pedro está ao seu lado, e os outros 11 discípulos estão caminhando atrás dele. Jesus para, olha para eles e diz: se vocês querem me seguir, como estão fazendo, aqui estão as condições. Para me seguir é necessário, Jesus dá 4 condições.
Primeira condição, verso 24. As 4 estão no verso 24. Primeira condição, é necessário querer. Perceba que Jesus diz assim: se alguém quiser. É uma condicional. Não é algo que Jesus vai forçar. É preciso desejar seguir a Ele. Se você reparar bem, Jesus nunca implorou para as pessoas para que elas o seguissem. Jesus simplesmente passava, as chamava e continuava andando. Se elas quisessem segui-lo, elas deveriam se levantar e começar a caminhar com Ele. Jesus não traz ninguém amarrado para Ele. Não adianta querer forçar alguém a seguir a Jesus. Primeiro é preciso querer segui-lo. Se nem isso você tem vontade, todo o resto aqui é inútil. Você não pode fazer nada por alguém que não quer seguir a Jesus. Primeiro é necessário querer. Segunda condição, é necessário negar. Não só dizer não para qualquer coisa, como por exemplo, você tem que dizer não para a bebida, você tem que dizer não para o cigarro. Jesus diz que seguir a Ele implica em você declarar não ter interesse nenhuma ligação com uma certa pessoa em específico. Você mesmo. Negar a si mesmo. Se você quer, negue-se. Essa expressão significa você renunciar à sua própria vontade, você esquecer de si mesmo, você deixar de focar em si. Para seguir a Jesus, a morte do eu é um pré-requisito indispensável para segui-lo. Você lembra qual a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte? Quem lembra? Abra aí Mateus 5, versículo 3. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados os pobres ou humildes em espírito, pois deles é o reino do céu. Felizes os que têm um baixo conceito de si mesmos. Felizes aqueles que reconhecem a sua miséria, a sua pobreza espiritual. Negar a si mesmo não é negar as coisas materiais, não é ser pobre fisicamente. Negar a si mesmo é se entregar completamente a Cristo, dizendo não para o seu ego pecaminoso, que quer reinar sobre os outros e ser senhor sobre a sua própria vida. Significa você não se colocar mais em primeiro lugar. Significa não querer ser o dono de si mesmo e dono dos outros. Significa entregar a sua vida a Cristo e ter Cristo como seu dono. Não há um só seguidor de Jesus que não negue a si mesmo. Isso não é um evento que acontece quando você levanta a mão em um apelo. Hoje eu estou negando a mim mesmo. É uma característica que acompanha alguém que segue a Jesus. Se você nunca negou a si mesmo, saia por essa porta lembrando: eu nunca segui a Jesus. Porque Jesus diz: é necessário que você negue-se. É necessário dizer não para si. Se você não tem nenhum interesse em fazer isso hoje, então saiba que você não está seguindo a Jesus. Terceira condição, volta lá para o texto, versículo 24, Jesus diz: é necessário morrer. Jesus diz: tome a sua cruz. Hoje em dia, a cruz é um símbolo cristão, né? Considerado um símbolo cristão. Alguns têm no carro, outros têm na camiseta, outros têm num colar, outros têm no quadro. E hoje a cruz representa fé, representa esperança, amor, sacrifício de Jesus, enfim. Mas naquela época, a cruz era o oposto disso. Naquela época, a cruz representava o castigo mais horrível que o pior criminoso da terra poderia receber. Para você ter uma noção, não era educado para cavalheiros, numa conversa formal, falarem sobre a cruz. Era como um palavrão numa conversa de cavalheiros. Todos sabiam que a cruz significava algo terrível. A pessoa condenada à morte de cruz era acusada de um crime hediondo, como por exemplo hoje um estuprador,
ou quem abusa de crianças. Essa pessoa era obrigada a carregar uma parte da sua própria cruz, não era a cruz inteira, é aquela parte onde ficavam os seus braços. Ela era obrigada a carregar essa parte por uma estrada que passava no meio da cidade de Jerusalém. E ela ia até o Gólgota, o local onde as pessoas eram crucificadas à vista de todos, do lado de fora da cidade. E quando as pessoas viam aquele condenado carregando aquela cruz, elas pensavam em duas coisas: esse camarada cometeu um crime terrível, e segundo, ele com certeza vai morrer. Mesmo que ele esteja vivo agora, a morte dele é certa. Dentro de poucas horas ele vai morrer. Para um condenado, carregar a cruz era uma obrigação e era um sinal de morte certa. E diferente do que muitos pensam hoje em dia, carregar a cruz não significa você ter de carregar fardos que os outros colocam na sua vida. Por exemplo, eu tenho uma doença terrível, essa é a minha cruz. Eu tenho que lidar com o meu irmão é minha cruz. Eu tenho que lidar com os problemas da vida, essa é a minha cruz para carregar. Perceba, para Jesus tomar a cruz significa você se identificar com Ele, na sua rejeição, na sua vergonha, no seu sofrimento e na sua morte. Tomar a cruz significa primeiro você reconhecer o seu crime perante todos, confessar seus pecados. Segundo, significa anunciar a todos que você está morto para si mesmo. Em outras palavras, tomar a cruz é mostrar a todos que você negou a si mesmo. É assinar um atestado de óbito para si mesmo. É demonstrar que você não pensa mais na sua própria vontade, mas pensa na vontade de Deus. É viver como um arrependido. É morrer para o pecado diariamente. Se a sua vida não é marcada por carregar a cruz, a morte do eu, saiba que você não é um seguidor de Jesus, mesmo que você pense o contrário. Quarta condição: imitar. Jesus diz: então, depois de fazer tudo isso, você quer, você se nega, você morre para si, aí então você me segue. Seguir significa entrar numa fila e seguir um líder. O acampamento da juventude o ano que vem vai ser: segue o líder, segue o Senhor Jesus. Essa é a ideia, é você seguir os passos de Jesus. Essa palavra aqui foi usada para alguém que se filiava a algum partido na época. Era se identificar e apoiar a causa de um grupo político. Seguir a Jesus é você entrar na fila que Ele dirige. É você viver como na brincadeira. Sabe aquela brincadeira de criança? Siga o mestre. É como você fazer isso, mas sem brincadeiras. É você pisar nas pegadas de Cristo. É amar como Ele ama. É odiar o que Ele odeia. É falar como Jesus fala. É agir como Jesus age. É imitar a Jesus em todas as áreas da sua vida. Se você quer seguir a Jesus, você precisa saber que você não pode fazer isso segundo os seus próprios termos. Não é você quem faz a agenda. Não é você quem diz o que é certo ou errado. Não é você quem decide as coisas. É Jesus. Você vai deixar Jesus ser o rei da sua vida. Você vai deixar de ser o presidente do seu coração para ser um imitador de Cristo. Isso é seguir a Jesus. Essas são as 4 condições de seguir a Jesus. Primeiro, é necessário querer. Segundo, é necessário negar a si mesmo. Terceiro, é necessário morrer para a própria vontade. E quarto, é necessário imitar a Jesus. Mas por que tem que ser assim? Por que Jesus tem que ser tão radical assim? Será que não dá para ser um seguidor de Jesus somente vindo aos cultos de domingo? Não dá para ser o rei da minha vida durante toda a semana e deixar que Ele reine em mim, como eu cantei, só no final de semana? Será que não dá para Jesus ser quem decide como eu vou me vestir, mas não quem decide como eu devo conduzir o meu casamento? Será que não dá para Jesus ser meu Senhor só quando eu estou na frente dos outros, mas não me controlar quando eu estou sozinho, portas adentro?
Jesus explica por que para segui-lo essas coisas são indispensáveis. E ele faz isso dando duas razões, versículos 25 e 26. Primeira razão: morrer é viver. Primeira razão: morrer é viver. Jesus diz no verso 25: quem quiser preservar, quem quiser salvar, quem quiser manter em segurança a sua vida, irá perdê-la. Ou seja, se você tentar aproveitar, se você tentar curtir a sua vida ao máximo, o resultado será que você vai destruir a sua vida, você vai arruinar a sua existência. Mas ele diz: se você perder a sua vida por minha causa, você vai preservar, você vai achar a sua vida. Deixar de aproveitar a sua vida nesse mundo para viver para Cristo vai resultar em vida eterna. A ideia aqui é de que você tira a sua própria felicidade da rota do seu GPS, e aí você direciona o carro da sua vida para um outro local, para a cruz de Cristo. Eu paro de buscar a minha felicidade para buscar a vontade dele. Porque se isso acontecer, segundo Jesus, você vai encontrar a rota para a verdadeira felicidade. Você vai experimentar o que é viver de verdade. Morrer é viver. Mas a segunda razão, versículo 26: viver é morrer. Olha o que Jesus diz. Por que seguir a Jesus é tão custoso? Jesus faz duas perguntas retóricas aos discípulos. Sabe o que é uma pergunta retórica? A resposta está na própria pergunta. A resposta é óbvia. Primeira pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou a sua alma, em outra tradução? Em outras palavras, que proveito há em você lucrar, em você vencer esse mundo, se isso vai te levar a ter prejuízo na eternidade? Que benefício há em você investir os poucos anos da sua vida tentando preservar a sua vida, se no final você vai para um caixão? Qual a resposta óbvia? De nada adianta. Segunda pergunta retórica: o que o homem dará em troca da sua vida, em troca da sua alma? Pense um pouco. Com tudo aquilo que você pode juntar nesse mundo, sejam riquezas, sejam experiências, sejam prazeres, por um acaso o homem pode dar essas coisas em troca de mais alguns anos aqui na terra? Poderá esse homem comprar o céu com os tesouros da terra? É possível comprar o passaporte para o reino dos céus com os bens da terra? Jesus está dizendo, a resposta óbvia é não, de modo nenhum. Viver aproveitando a vida nesse mundo é morrer. Por isso Jesus diz que para segui-lo o preço é altíssimo, envolve toda a sua vida. E por que envolve toda a sua vida? Porque a recompensa envolve vida ou morte. Morrer para Cristo significa receber vida. Viver para si significa morrer no final. No fim das contas, essa é uma equação que todos nós devemos fazer. Vale a pena, eu quero te perguntar, vale a pena viver do jeito que você tem vivido? Qual será o salário da sua vida? Morrer é viver, e viver é morrer. Mas Jesus não nos deixa apenas com essa explicação. Versículos 27 e 28, ele garante duas promessas para quem escolher segui-lo. Primeira promessa, versículo 27, é uma recompensa futura. Jesus diz: olha, quando eu vier do céu com os meus anjos, como um rei, na glória do meu Pai, eu vou retribuir cada um segundo as suas obras. Retribuir significa pagar um salário, dar o que é de direito a alguém. Um dia haverá uma recompensa para cada um de nós. Para aqueles que gastaram suas vidas para si, o lucro já foi perdido nessa terra, e vai sobrar apenas um débito diante de Deus, uma conta que não fecha. Você vai pagar essa conta. Mas para aqueles que gastaram suas vidas para Cristo, vão receber o resultado do seu investimento, vão poder colher o fruto do seu investimento no reino do céu. Essa é a primeira promessa, uma recompensa futura. Mas a segunda promessa, verso 28, é uma experiência presente. Jesus deixa de falar de um futuro distante, agora ele fala de um futuro próximo, em que os discípulos, ele diz, não provariam a morte antes de vê-lo vindo no seu reino.
Esse é um texto complicado, muitos estudiosos debatem sobre o que isso significa. Se Jesus está falando da sua transfiguração no capítulo 17, se ele está falando da cruz, ou se ele está falando da ascensão aos céus, ou do Pentecostes, ou da sua segunda vinda. Mas eu prefiro pensar como aqueles que não focam no quando isso vai acontecer, mas no que consiste ver Jesus como rei. Jesus disse que aqueles discípulos que o seguem o verão como um rei no seu reino antes de morrer. Pelo menos ele estava dizendo isso aos discípulos. Os discípulos experimentaram isso antes de morrer. E todo aquele que segue a Jesus experimenta isso. Essa pessoa vê Jesus como seu rei e sente como se fizesse parte do reino celestial de Jesus, mesmo ainda estando nessa terra. Você sente como se o céu já estivesse acontecendo aqui na terra. A comunhão com Deus, Jesus como seu rei. Você já tem comunhão, você já se sente perdoado, você já tem a paz de Cristo, você já tem a verdadeira felicidade. A lição que Jesus quer ensinar aos discípulos nesse texto é a seguinte: seguir a Cristo significa seguir ao Cristo crucificado. Seguir a Cristo significa seguir o Cristo crucificado. Significa imitá-lo e morrer para si mesmo. Significa entender que o caminho da glória é o caminho da cruz. Seguir ao Rei significa ir em direção à morte nessa vida para alcançar a vida eterna. Em resumo, Jesus apresenta duas formas de você encarar a vida nesse mundo, e só tem essas duas formas. Primeira forma, ou você nega a si mesmo. Segunda forma, ou você vive para si mesmo. Ou você toma a sua cruz, ou você ignora a cruz. Ou você segue a Cristo, ou você segue o mundo. Ou você perde a sua vida por Jesus, ou você salva a sua vida para si mesmo. Ou você abandona o mundo, ou você ganha o mundo. Ou você preserva a sua alma, ou você perde a sua alma. Ou você participa das recompensas do céu, ou você perde essas recompensas. Não há outro estilo de vida a não ser esses dois. Por isso eu gostaria de te perguntar, sinceramente, de qual lado você está? Você acabou de ler que ganhar a vida nesse mundo sem Jesus é garantia de morte depois dela. Mas você leu também que viver para Jesus é garantia de recompensa. Então você já sabe que ambos os caminhos envolvem um custo e envolvem uma recompensa. Depende de uma decisão sua. No final das contas são duas escolhas de morte: a morte terrena ou a morte eterna. E ao mesmo tempo são duas escolhas de vida: ou a vida eterna ou a vida terrena. Diante disso tudo, você precisa fazer uma avaliação bem precisa sobre as duas opções e escolher uma das duas. Mas saiba que você não poderá um dia dizer que não foi avisado. E simplesmente não escolher uma das duas não te isenta de estar em um dos dois lados. Não escolher a Cristo é decidir por não seguir a Cristo, mesmo que a sua vida não seja tão ruim assim. Queridos, isso divide esse salão. No final das contas, não se trata de ser membro de igreja, não se trata de servir em algum ministério, de ter muito tempo de igreja ou de ser religioso. Se trata de ver a Jesus como seu Rei, tê-lo como seu Senhor. Avalie a sua vida e as suas decisões. Pelo que você vive? Para o que você vive? Para seguir a Jesus é preciso querer, é preciso negar a si mesmo, é preciso morrer para a sua vontade e é preciso imitar a Jesus. Durante a semana, enquanto eu escrevi esse sermão lá no gabinete, uma vizinha aqui que gosta de ouvir música bem alta, e ela é bem eclética, às vezes é música evangélica, às vezes não tão evangélica assim, mas ela estava ouvindo uma música bem alta, e era impossível que eu não prestasse atenção na letra, por mais que eu tentasse me concentrar no sermão. A letra da música, talvez você já ouviu isso, com certeza já ouviu. Talvez você tenha no seu celular. A letra diz assim: e daí? E se eu quiser farrear?
E se eu quiser tomar todas no bar? Se eu quiser sair para namorar, o que é que tem? Que eu me lembre, eu não sou de ninguém. Depois desse culto você pode dizer a mesma coisa. E daí? E se eu não quiser seguir a Cristo? E se eu quiser viver para mim mesmo? E se eu não quiser negar a minha vontade? E se eu quiser aproveitar a vida ao máximo que eu puder? Afinal, que eu me lembre, eu sou de ninguém. Que eu me lembre, eu sou o meu dono. Sabe o que Jesus te diria nessa noite? Sim, você pode fazer tudo isso. Sabe de uma coisa? Eu não vou te impedir, eu não vou te amarrar. Vá por esse mundo e seja feliz. Você é livre para escolher isso. Mas saiba que você não é livre para escolher as consequências dessa decisão. Se você seguir por esse caminho, pagará a conta no dia final. Não tem como escapar disso. Lembra daquela decisão sobre entregar tudo o que você tem para conquistar o passaporte, para poder morar no seu país dos sonhos, lembra? Aqui estão os preços para que a sua entrada no reino do céu fosse possível. Primeiro, a morte do rei por você. Segundo, a sua morte pelo rei. Aqui está a grande escolha. Você oferece tudo o que você tem para receber em troca uma recompensa infinita no reino do céu, ou você aproveita tudo que você tem na vida e vai gastando aos pouquinhos nessa terra, na terra onde você está, mas sabendo que a conta vai chegar no dia final. Quero te perguntar, você segue a Jesus? Se você não segue a Jesus, faça isso o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. E se você não fizer isso, saiba que a conta dessa vida sem limites, essa conta um dia vai chegar, e é você quem vai pagar. Se você segue a Jesus, mas tem fraquejado em querer fazer isso, não tem se negado muito ultimamente, ou não tem mostrado a todos que você morreu para a sua vontade, ou você não tem imitado tanto ao seu mestre, eu quero te desafiar a voltar para a fila da imitação. E lembre-se de que a morte do rei foi para te dar o perdão de todos os teus pecados, a esperança para você. Volte para a fila. E se você já tem seguido a Jesus, continue nessa caminhada, sem se esquecer de sempre cultivar a vontade de segui-lo, sempre cultivar a negação de si mesmo, a morte da sua vontade e a imitação de Cristo. Essas são as marcas de um cidadão do reino do céu. Só gente assim poderá entrar nesse país. Esse é o preço do passaporte para o céu. Amém?